Lionel Messi acabou de marcar seu gol número 25 com o Inter Miami nesta temporada de 2025 e a cena é quase idílica. Sol da Flórida, celebração eufórica com seus companheiros, um sorriso que não parece forçado nem protocolar. Há apenas 2 anos e meio, esse mesmo homem levantava taças em Paris com a expressão de quem cumpre um trâmite obrigatório, como se cada título fosse um peso a mais sobre seus ombros em vez de uma conquista compartilhada. A diferença não está apenas nos números, que por si só contam uma história fascinante, mas em algo muito mais profundo e complexo que tem a ver com a liberdade, com o sentido de pertencimento e com aquela sensação de voltar a desfrutar do futebol como quando era criança em Rosário chutando uma bola num campinho. O que faz com que um jogador considerado o melhor de todos os tempos renda mais numa liga que muitos consideram inferior do que no campeonato francês ao lado de Mbappé e Neymar? Será que o contexto importa mais do que o talento puro quando falamos de rendimento futebolístico? Pode a felicidade se traduzir diretamente em gols e assistências, ou estamos romantizando uma simples questão de adaptação tática? E você, que provavelmente já sentiu alguma vez que num lugar rende melhor do que em outro embora tecnicamente devesse estar igualmente preparado, não acha familiar essa sensação de que o ambiente muda tudo? O gancho aqui é demolidor. Messi em sua última temporada completa no PSG anotou 21 gols em todas as competições e distribuiu 20 assistências em 41 jogos disputados. Números espetaculares para qualquer mortal, até dignos de uma bola de ouro em outras circunstâncias. Mas o duplo gancho chega quando você compara essas cifras com seu presente em Miami. Nesta temporada de 2025, com 40 jogos disputados até dezembro, já tem 25 gols e 28 assistências, superando amplamente sua produção parisiense em praticamente o mesmo número de partidas. E não falamos apenas de quantidade bruta, falamos da forma como esses gols chegam, do contexto em que se produzem, da expressão corporal de um jogador que parece ter recuperado algo que acreditávamos perdido para sempre. Fique até o final do vídeo e entenderá o porquê de tudo, porque isso vai muito além de comparar estatísticas frias numa planilha. Estamos falando de dissecar quais elementos convertem um futebolista extraordinário numa versão ainda mais completa de si mesmo, mesmo quando teoricamente deveria estar em declínio pela idade. A história começa em Paris, naquela cidade de luzes onde Messi chegou com a ilusão de formar um tridente histórico, mas onde nunca terminou de se encaixar no ecossistema tático nem na cultura futebolística do clube. No Paris Saint-Germain da temporada 2022-2023, Messi era tecnicamente um jogador livre, mas taticamente estava engessado num sistema que priorizava outras dinâmicas. Christophe Galtier, o técnico daquele ano, implementava um 4-3-3 que no papel soava espetacular com Messi, Neymar e Mbappé como tridente ofensivo. No entanto, a realidade era muito mais complexa e frustrante. Mbappé era o alfa indiscutível do ataque, o jogador em torno do qual girava toda a construção ofensiva, enquanto Messi ficava relegado a um papel mais de facilitador do que de protagonista absoluto. Não é que os números fossem ruins, insisto nisso, mas havia uma sensação palpável de desperdício, de talento subutilizado, de gênio obrigado a tocar numa orquestra onde não escolhia a melodia principal. Os dados contam apenas uma parte da história. Messi em Paris completava uma média de 62 passes por jogo com uma precisão de 88%, cifras excepcionais que refletiam sua capacidade de construir jogo. Criava 3,7 ocasiões de gol por partida, uma barbaridade em termos estatísticos. Mas a percepção geral, tanto de torcedores como de analistas, era que algo não funcionava. Havia jogos inteiros onde Messi parecia um espectador de luxo, tocando a bola em zonas não perigosas, sem espaços para explorar, sem aquela liberdade de movimento que sempre havia caracterizado seu futebol. O PSG ganhou a Liga Francesa com facilidade, certo, mas na Champions League caiu nas oitavas diante do Bayern de Munique, e naquela partida a imagem de Messi caminhando com as mãos na cintura se converteu em símbolo de uma desconexão profunda entre o que se esperava e o que realmente acontecia. E se já está impressionado com isso, inscreva-se, que o que vem é ainda mais forte, porque agora vamos entrar no terreno do psicológico e do emocional, fatores que muitas vezes são subestimados quando analisamos o rendimento esportivo. Em Paris, Messi nunca se sentiu em casa. As declarações públicas sempre foram diplomáticas e corretas, mas a linguagem corporal, as entrevistas filtradas, os gestos em campo pintavam um quadro diferente. Havia uma distância entre o jogador e a cidade, entre o argentino e a torcida francesa que nunca terminou de adotá-lo como próprio. A torcida do Parque dos Príncipes chegou a vaiá-lo após a eliminação europeia, um momento que provavelmente marcou um ponto de não retorno em sua relação com o clube. Imagine ser Lionel Messi, ter ganho praticamente tudo no futebol, e ser vaiado no seu próprio estádio. Isso deixa marca, por mais profissional que você seja. O contexto tático também não ajudava. Galtier pedia uma marcação alta que Messi não estava disposto nem física nem mentalmente preparado para executar aos seus 35 anos. Havia uma incongruência fundamental.
O PSG contratava um dos melhores cérebros futebolísticos da história e depois pedia que corresse como um centroavante de 23 anos. Messi respondia com qualidade técnica, com passes filtrados, com assistências impossíveis, mas a sensação de desajuste era constante. Neymar estava lesionado metade do tempo, Mbappé jogava seu próprio jogo pensando no Real Madrid, e o argentino ficava preso no meio de um projeto que priorizava o ego individual sobre a construção coletiva. Agora pule para julho de 2023, quando Messi anuncia sua contratação pelo Inter Miami. A reação majoritária na Europa foi de surpresa misturada com certa condescendência. O melhor jogador do mundo se aposentava numa liga menor, num campeonato que muitos consideravam uma antessala da aposentadoria definitiva. Mas é aí que começa a se torcer a narrativa convencional, porque o que parecia um movimento de final de carreira se converteu numa reinvenção absoluta. Messi em Miami não é um jogador que vai receber seu último grande cheque enquanto passeia pelo gramado, é um futebolista rejuvenescido que volta a ser o centro de um projeto esportivo desenhado especificamente para maximizar seu talento. Tata Martino, seu técnico em Miami e velho conhecido da seleção argentina, construiu um sistema onde Messi é o eixo absoluto de tudo que a equipe faz no ataque. Já não há egos para administrar nem estrelas que querem ser as protagonistas acima do coletivo. Sérgio Busquets e Jordi Alba, seus companheiros do Barcelona, chegaram para formar uma coluna vertebral que entende perfeitamente como jogar com Léo, como gerar espaços para ele, quando dar a bola e quando ocupar as zonas que ele abandona. É como se tivessem transportado uma versão adaptada do Barcelona de Guardiola para MLS, com todas as vantagens táticas que isso implica. Aperte o botão de inscrever-se, que isso você não verá em nenhum noticiário nem nas análises superficiais que abundam por aí. As estatísticas desta temporada 2025 são avassaladoras e desmontam qualquer argumento sobre declínio físico. 25 gols em 40 jogos representa uma melhora de 19% em relação à sua última temporada em Paris. Mas as 28 assistências são onde a diferença se torna abismal, 40% a mais do que no PSG. Messi em Miami completa uma média de 74 passes por jogo com uma precisão de 91%, cifras superiores às parisienses. Cria 4,9 ocasiões de gol por partida, quase 1,5 a mais do que na França. Esses números não mentem. Estamos diante de um jogador que estatisticamente rende melhor aos 38 anos na MLS do que aos 35 na Ligue 1. Mas espere, porque isso não termina aí. A chave não está apenas nos números absolutos, mas na natureza desses gols e assistências. Em Paris, muitos dos gols de Messi eram pênaltis ou situações de bola parada, momentos mais estáticos onde sua qualidade técnica pura marcava a diferença. Em Miami, a variedade é esmagadora. Gols de falta, sim, mas também definições após cavalgadas individuais, remates de primeira na pequena área produto de movimento sem bola, assistências de calcanhar em espaços reduzidos que demonstram uma leitura de jogo superlativa. É futebol total, futebol em liberdade, futebol de alguém que volta a se sentir o dono absoluto da partida. A felicidade é um fator que não pode ser medido com estatísticas, mas que salta à vista em cada celebração, em cada entrevista, em cada gesto dentro de campo. Messi em Miami sorri constantemente, abraça seus companheiros com genuína alegria, discute jogadas com Tata Martino desde a cumplicidade e não desde a distância profissional. Declarou publicamente que esta etapa nos Estados Unidos lhe devolveu a paixão pelo dia a dia do futebol, que desfruta dos treinos, que sua família está feliz e estabelecida, que pela primeira vez em anos não sente a pressão asfixiante de ter que ganhar tudo a cada fim de semana. Essa paz mental se traduz diretamente em rendimento, porque um jogador relaxado e confiante toma melhores decisões, se arrisca mais, tenta jogadas que um futebolista tenso nem sequer consideraria. A liberdade tática é outro pilar fundamental desta transformação. Tata Martino deu a Messi carta branca para se mover por toda a frente de ataque, para descer buscar a bola quando considera necessário, para trocar posições com seus companheiros sem restrições pré-estabelecidas. O sistema do Inter Miami se adapta a Léo, não ao contrário. Quando Messi desce até o meio-campo para iniciar a jogada, os volantes se abrem para gerar espaço. Quando fica adiantado como referência, os laterais sobem para criar superioridades numéricas. Quando se desloca para a lateral direita, Alba ocupa o centro e Busquets filtra passes verticais. É um ecossistema tático fluido onde o argentino pode expressar todo o seu repertório sem amarras. Agora vem o melhor, porque vamos entrar no fator competitivo. Muitos críticos argumentarão que a MLS é inferior à Ligue 1 e que por isso os números de Messi são melhores, que qualquer jogador top renderia mais numa liga menos exigente. O argumento tem certa lógica superficial, mas desmorona quando analisamos os detalhes. Primeiro, a MLS de 2025 melhorou exponencialmente seu nível competitivo com a chegada de múltiplas estrelas sul-americanas e europeias na casa dos 30.
Segundo, o calendário é muito mais exigente do que na França. Viagens transcontinentais constantes, diferenças de fuso horário brutais, climas extremos que vão do calor infernal da Flórida ao frio de Toronto. Terceiro, a intensidade física dos jogos na MLS é altíssima, com equipes que pressionam a todo vapor durante 90 minutos embora não tenham a qualidade técnica do PSG ou do Bayern. Messi em Miami joga mais partidas em condições mais adversas e produz melhores números. Isso não é casualidade, é a consequência direta de estar no contexto adequado. O Inter Miami chegou a finais, competiu por títulos, colocou o argentino em situações de alta pressão onde respondeu com gols decisivos e atuações memoráveis. Não está passeando por um campeonato amistoso, está liderando um projeto ambicioso que busca se converter numa dinastia da MLS. E ele, aos seus 38 anos, é o motor indiscutível dessa máquina. A comparação direta entre seu último clássico em Paris contra o Marselha e seu último jogo importante com Miami nos playoffs é ilustrativa. No clássico francês, Messi deu uma assistência, mas esteve apagado durante longos trechos, sem conexão com seus companheiros, jogando num ritmo que não era o dele. Na partida de playoffs contra Cincinnati, marcou 2 gols, deu 2 assistências e foi expulso no minuto 88 após uma entrada dura, demonstrando que ainda tem aquela garra competitiva intacta. A diferença de intensidade emocional era abismal. Em Paris parecia cumprir uma obrigação contratual, em Miami defendia um projeto próprio. Também é preciso falar do papel de liderança. No PSG, Messi era uma estrela a mais num vestiário cheio de egos e nacionalidades. Em Miami, é o líder absoluto, a referência que todos olham, o jogador que marca os padrões de exigência e profissionalismo. Os jovens da equipe falam dele com veneração, mas também com proximidade. Contam histórias de como Léo fica depois dos treinos para trabalhar aspectos individuais, de como corrige posições taticamente durante os jogos, de como sua mera presença eleva o nível de concentração de todos. Esse tipo de liderança é impossível quando você não se sente confortável no seu ambiente, quando a distância emocional com seus companheiros, quando cada dia é uma batalha contra o contexto em vez de uma colaboração com ele. Os dados de recuperação física também contam uma história fascinante. Em Paris, os relatórios médicos do clube apontavam que Messi tinha incômodos constantes nos isquiotibiais e no sólio, provavelmente pela acumulação de jogos e a falta de gestão adequada de suas cargas de trabalho. Em Miami, a comissão técnica implementou um protocolo personalizado de recuperação e prevenção que inclui sessões de crioterapia, trabalho específico de fortalecimento muscular e gestão inteligente de minutos. Resultado: menos lesões, mais disponibilidade, melhor rendimento sustentado ao longo da temporada. Messi em 2025 esteve disponível para 92% dos jogos do Inter Miami, frente aos 78% em seu último ano parisiense. Não vá embora, cada minuto tem detalhes-chave que farão você entender tudo, porque agora vamos entrar no aspecto mais intangível, mas talvez mais importante, a narrativa pessoal. Messi em Paris era o jogador que havia deixado o Barcelona forçado pelas circunstâncias econômicas, que havia ganho a Copa do Mundo com a Argentina, mas que não terminava de encontrar seu lugar na Europa. Era uma figura em transição, presa entre o passado glorioso e um futuro incerto. Messi em Miami é o protagonista de uma história de reinvenção, o cara que disse não à Arábia Saudita e a um contrato estratosférico para escolher qualidade de vida, família e projeto esportivo. É o herói que chega para revolucionar uma liga emergente, que coloca a MLS no mapa global do futebol, que enche estádios e gera audiências recorde. Essa narrativa importa porque o futebol não existe no vácuo. É um esporte profundamente emocional onde o contexto e a percepção influenciam diretamente no rendimento. Um jogador que se sente parte de algo significativo, que acredita no projeto, que vê sentido no seu dia a dia, rende exponencialmente melhor do que um que simplesmente cumpre obrigações contratuais. Messi em Paris era um empregado de luxo, em Miami é o arquiteto e a pedra angular de uma revolução futebolística. As declarações de seus ex-companheiros do PSG são reveladoras. Marco Verratti disse numa entrevista que Messi era um cara reservado no vestiário, que nunca terminou de se integrar completamente ao grupo, que havia uma barreira invisível que ninguém sabia como romper. Em contraste, Jordi Alba contou múltiplas vezes como Léo organiza churrascos para toda a equipe, como brinca constantemente nos treinos, como criou um ambiente familiar onde todos se sentem valorizados. Essa diferença de atitude não é acidental, é o reflexo de estar onde você quer estar versus estar onde as circunstâncias te levaram. A influência de Messi transformou completamente o Inter Miami. A equipe que ele encontrou em julho de 2023 era um coletivo medíocre que brigava para não cair. Agora é um candidato permanente ao título, com um estilo de jogo reconhecível, com jogadores que melhoraram individualmente por jogar ao lado do argentino, com uma infraestrutura que cresceu exponencialmente para acompanhar a ambição esportiva. Messi não só rende melhor individualmente,
também torna melhores todos que o rodeiam, algo que em Paris era muito mais difícil de conseguir porque o talento individual era tão avassalador que a sinergia coletiva ficava em segundo plano. As 28 assistências desta temporada são um testemunho perfeito dessa capacidade de potencializar os outros. Messi converteu jogadores como Leonardo Campana, Robert Taylor ou Benjamin Cremachi em goleadores efetivos dentro do sistema. Em Paris, com Mbappé e Neymar, as assistências eram quase um trâmite porque o talento individual de seus companheiros resolvia situações complexas. Em Miami, Messi tem que ser mais preciso, mais criativo, mais envolvido na construção detalhada de cada gol, e paradoxalmente isso melhorou sua produção de assistências. A comparação de mapas de calor entre ambas as etapas é visualmente impactante. Em Paris, Messi se concentrava principalmente no lado direito do ataque e na meia-lua da área contrária. Em Miami, seu mapa de calor cobre praticamente todo o campo ofensivo, com presença significativa em ambas as laterais e constantes incursões até o meio-campo próprio para iniciar transições. É um jogador mais completo, mais dinâmico, mais imprevisível para as defesas rivais. Essa liberdade de movimento se traduz em mais espaços encontrados, mais situações de superioridade numérica criadas, mais desorganização nos blocos defensivos contrários. Também há um fator psicológico relacionado às expectativas. Em Paris, cada jogo era um exame que Messi tinha que passar para justificar sua contratação, para silenciar críticas, para demonstrar que continuava sendo o melhor do mundo. A pressão era asfixiante e contraproducente. Em Miami, embora obviamente haja expectativas altíssimas, também há uma margem para o erro, uma compreensão de que está numa etapa diferente de sua carreira, um respeito pelo que já conquistou que lhe permite jogar com mais liberdade mental. Paradoxalmente, essa redução de pressão se traduziu em melhor rendimento. Os números defensivos também merecem atenção. Em Paris, Messi recuperava 2,1 bolas por jogo, realizava 3,7 pressões em campo contrário e tinha uma taxa de sucesso em duelos de 46%. Em Miami, recupera 2,8 bolas por jogo, realiza 5,2 pressões e sua taxa de sucesso em duelo subiu para 53%. Esses dados sugerem maior comprometimento físico, melhor leitura do jogo defensivo e maior integração nas tarefas coletivas da equipe. Não é que Messi tenha se convertido num defensor feroz, mas sim que participa mais ativamente na recuperação da bola quando sua equipe não a tem. A gestão de sua imagem e seus compromissos comerciais também jogou um papel importante. Em Paris, Messi estava constantemente viajando para eventos de patrocinadores, compromissos publicitários e aparições públicas que o desgastavam física e mentalmente. Em Miami, embora continue tendo obrigações comerciais significativas, há um controle muito maior sobre sua agenda, permitindo priorizar o descanso e a preparação esportiva. Essa otimização do tempo se reflete diretamente em seu rendimento sobre o gramado. As palavras de Tata Martino em coletivas de imprensa são esclarecedoras. Léo aqui é feliz, e o Messi feliz é o melhor jogador do mundo sem discussão. Não pedimos que corra 80 metros para pressionar, pedimos que leia o jogo e apareça onde tem que aparecer. Essa inteligência é irreplicável. Em Paris, os treinadores tentavam encaixá-lo em sistemas preconcebidos. Em Miami, o sistema se constrói ao redor de suas características. É a diferença entre adaptar o talento ao molde versus moldar o sistema ao talento. A conexão com a torcida é outro elemento diferenciador. Em Paris, Messi era respeitado mas não adorado. Em Miami, é diretamente venerado. Cada jogo é uma celebração de sua presença, cada toque na bola gera expectativa, cada gol desata uma euforia que transcende o esportivo. Essa energia positiva retroalimenta o jogador, lembra porque joga futebol, devolve aquela sensação de ser importante para uma comunidade que vai além das estatísticas e dos títulos. O impacto econômico e midiático de Messi na MLS foi extraordinário, com audiências que triplicaram em jogos do Inter Miami e camisas que se vendem aos milhões em todo o mundo. Mas para Léo, o importante é que esse sucesso externo vem acompanhado de satisfação pessoal. Não está sacrificando sua felicidade por dinheiro ou exposição, está conseguindo ambas as coisas simultaneamente porque escolheu o contexto adequado. Então, que conclusão tiramos de tudo isso? Que o rendimento esportivo é multifatorial e que reduzi-lo unicamente ao nível da competição é simplista. Messi em Miami rende melhor do que em Paris não apesar de estar numa liga teoricamente inferior, mas precisamente porque está no contexto onde pode maximizar seu talento. A liberdade tática, a felicidade pessoal, a liderança reconhecida, a gestão física inteligente e o projeto esportivo coerente se combinam para criar a tempestade perfeita, onde um jogador de 38 anos produz números superiores aos de sua versão de 35. A lição transcende o futebol.
O ambiente importa, o contexto é determinante, a felicidade não é um luxo mas uma ferramenta de rendimento. Messi demonstrou que escolher onde você quer estar, com quem você quer estar e como você quer jogar não é se render ou tomar o caminho fácil, mas tomar o caminho inteligente que te permite expressar todo o seu potencial. Seu último ano em Paris foi estatisticamente bom, seu presente em Miami é estatisticamente excepcional, e a diferença fundamental está em que agora é ele mesmo, completo e livre, jogando futebol que sempre quis jogar, rodeado das condições que necessitava para brilhar mais uma vez. Essa é a verdadeira grandeza, se reinventar quando todos esperavam declínio, prosperar quando muitos antecipavam o caso, e nos recordar que o gênio não tem idade quando encontra o cenário perfeito para se desdobrar. E é que quando você aprofunda realmente nas cifras e as decompõe mês a mês, a diferença se torna ainda mais avassaladora. Nos primeiros 3 meses da temporada 2023 no PSG, entre janeiro e março, Messi anotou apenas 5 gols e deu 6 assistências em 12 jogos. Sua média de quilômetros percorridos por jogo estava em 8,2, a mais baixa de toda sua carreira profissional até aquele momento. As métricas de intensidade em sprint mostravam que realizava apenas 11 esforços máximos por partida, quase a metade do que fazia em seus melhores anos do Barcelona. Havia algo claramente quebrado naquela dinâmica, uma desconexão entre seu corpo e sua mente, entre o que a equipe necessitava e o que ele podia ou queria dar. Contraste isso com seu início em Miami após apenas 2 semanas de treino com a equipe. Em seus primeiros 10 jogos oficiais com o Inter Miami, Messi marcou 11 gols e distribuiu 5 assistências. 11 gols em 10 jogos aos 36 anos recém-completados, numa liga nova, com companheiros que acabava de conhecer, adaptando-se a um país diferente e um idioma que não dominava perfeitamente. Esses números desafiam qualquer lógica que tente explicar seu rendimento unicamente pelo nível da competição. Se fosse apenas isso, teria precisado de meses de adaptação, não semanas de explosão imediata. As métricas avançadas de contribuição ofensiva também pintam um quadro fascinante. No PSG, o expected goals mais expected assists de Messi ficava em torno de 1,2 por 90 minutos, uma cifra excelente que o colocava entre os melhores jogadores da Europa. Mas em Miami, essa mesma métrica disparou para 1,7 por 90 minutos, o que significa que cada vez que Messi pisa no campo, matematicamente sua equipe deveria gerar quase 2 situações claras de gol diretamente vinculadas à sua participação. Isso não é mágica, é o resultado de um sistema que entende como explorar cada movimento seu, cada finta, cada passe filtrado. A diferença na tomada de decisões é outro aspecto que passa despercebido em análises superficiais. Em Paris, Messi tentava 3,2 dribles por jogo com uma taxa de sucesso de 62%. Em Miami, tenta 4,8 dribles por 90 minutos com uma taxa de sucesso de 73%. O que isso significa? Que não apenas tenta mais jogadas individuais, mas as completa com maior efetividade. A confiança, a ousadia, há aquela centelha que diferencia o Messi contemplativo do Messi decisivo. Quando um jogador se sente apoiado, quando sabe que um erro não gerará um tsunami de críticas, se arrisca mais, e no futebol de elite o risco calculado é o que separa o bom do extraordinário. Também está o fator da liderança emocional em momentos críticos. Lembre daquele jogo de Paris contra o Bayern onde o PSG precisava de um gol desesperadamente e Messi parecia incapaz de encontrar o jogo, caminhando pelo campo com aquela expressão de resignação que se tornou viral nas redes sociais. Agora pense na final da Liga Cup 2023 onde Miami estava perdendo e Messi carregou o time nas costas, marcou na disputa de pênaltis após empatar o jogo e celebrou como se fosse a Champions League. Essa intensidade emocional, essa capacidade de se transformar no jogador que sua equipe precisa no momento exato, havia estado adormecida em Paris e acordou violentamente na Flórida. Os dados de posse também revelam nuances interessantes. No PSG, a equipe tinha uma média de 63% de posse por jogo, mas essa posse era estéril em muitos trechos, com circulação horizontal que não gerava perigo real. Messi tocava na bola 92 vezes por partida em média, mas apenas 22 desses toques ocorriam no terço final do campo. Em Miami, a equipe tem 54% de posse, menos dominante no papel, mas 38 dos 85 toques médios de Messi acontecem em zona de ataque. É posse com propósito, com verticalidade, com intenção clara de fazer dano. Menos controle estético, mais eficácia letal. E aqui entra algo que os números puros não podem capturar completamente, mas que qualquer observador atento pode notar: a alegria do jogo associativo. Em Miami, Messi participa em combinações de 3 ou mais toques consecutivos com seus companheiros 7,4 vezes por jogo, o que gera um estilo de futebol vistoso e efetivo. Em Paris, essa mesma métrica era de 4,1, quase a metade. Por quê?
Porque no PSG as estrelas jogavam mais em paralelo do que em conjunto, cada um buscando seu momento de glória individual. Em Miami, há uma filosofia clara de futebol coletivo onde o gênio individual está a serviço do talento grupal, e paradoxalmente esse enfoque faz brilhar mais o indivíduo. A gestão dos momentos de baixa intensidade durante os jogos também mudou radicalmente. Em Paris, quando o jogo ficava lento ou a equipe dominava confortavelmente, Messi praticamente desaparecia, conservando energia para hipotéticos momentos cruciais que muitas vezes nunca chegavam. Em Miami, mesmo em situações de resultado favorável, Léo se mantém conectado, falando constantemente com seus companheiros, corrigindo posições, mantendo a tensão competitiva. Essa atitude de líder presente se filtrou para todo o vestiário, criando uma cultura de profissionalismo e exigência que antes não existia. As comparações com seus ex-companheiros do PSG, que também mudaram de ares, são reveladoras. Marco Verratti, que chegou ao Al Arabi do Catar na mesma janela que Messi a Miami, viu reduzido seu rendimento dramaticamente, com números muito abaixo de seu nível parisiense. Sérgio Ramos, que assinou com o Sevilha depois de Paris, tampouco conseguiu recuperar sua melhor versão. No entanto, Messi não apenas manteve seu nível, o elevou. A diferença: escolheu o projeto correto, o contexto adequado, o lugar onde seu estilo podia florescer sem restrições. Também é preciso falar dos momentos específicos que definem temporadas. Em Paris, Messi teve jogos isolados de brilhantismo absoluto, como aquele golaço de falta contra o Lille ou aquela assistência impossível para Mbappé contra o Montpellier. Mas eram lampejos esporádicos no meio de atuações corretas, mas não memoráveis. Em Miami, praticamente cada jogo tem pelo menos uma jogada que fica gravada. O gol de 40 metros contra New York Red Bulls, o passe de 30 metros com a parte externa do pé para Alba contra Nashville, o hat-trick em 20 minutos contra New England Revolution. É consistência na genialidade, não genialidade esporádica. Os rivais também falam. Defensores da MLS declararam em múltiplas entrevistas que marcar Messi é um pesadelo porque você nunca sabe onde vai aparecer, quando vai acelerar, se vai buscar o passe ou o chute. Em Paris, os defensores europeus comentavam que Messi era previsível em certos aspectos, que você sabia que ia buscar sua perna esquerda, que podia antecipar alguns de seus movimentos. Essa imprevisibilidade recuperada em Miami é diretamente proporcional à liberdade tática que desfruta, a poder mudar de posição constantemente sem amarras de um papel fixo. E depois está o fator da narrativa pessoal que já mencionamos, mas que vale a pena expandir. Messi em Paris era a estrela que havia chegado para ganhar a Champions que o clube perseguia obsessivamente. Quando isso não aconteceu, houve sensação de fracasso apesar de ganhar o campeonato. Em Miami, cada título é uma conquista histórica porque a franquia nunca havia ganho nada relevante. A primeira Liga Escape foi celebrada como se fosse uma Copa do Mundo. A Supporter Shield foi um marco que colocou o clube no mapa. Essa capacidade de criar história, em vez de tentar repeti-la, muda completamente a pressão psicológica sob a qual opera um jogador. As entrevistas de seus companheiros de Miami são unânimes num ponto: jogar com Messi mudou suas carreiras. Jordi Alba disse que esta etapa nos Estados Unidos lhe devolveu o amor pelo futebol que sentia perdido no Barcelona. Sérgio Busquets declarou que treina com a mesma intensidade de quando tinha 22 anos porque o exemplo de Léo é contagiante. Até os jovens da equipe, jogadores que antes eram anônimos, falam de como uma simples correção de Messi num treino os fez melhores futebolistas. Esse impacto transformador não existia no PSG, onde as estrelas eram intocáveis e os jovens meros espectadores de uma constelação de egos. A realidade é que estamos presenciando algo que vai ser estudado em academias de futebol durante décadas. Como um jogador na etapa final de sua carreira pode se reinventar completamente mudando de contexto. Messi não ficou melhor fisicamente, não recuperou a velocidade de seus 25 anos, não aprendeu novos truques técnicos. Simplesmente encontrou o ambiente onde tudo que já sabia podia se expressar sem filtros, sem interferências, sem contradições entre o que ele é e o que o sistema necessitava. Então, da próxima vez que alguém te disser que os números de Messi em Miami não contam porque a MLS é inferior, lembre disso. Um jogador não melhora estatisticamente 40% em assistências e 19% em gols apenas porque os rivais são mais fracos. Melhora porque está em paz consigo mesmo, porque o futebol volta a ser diversão antes de ser obrigação, porque cada manhã acorda com vontade de treinar em vez de fazê-lo por disciplina profissional. E você, que provavelmente já sentiu alguma vez como uma mudança de trabalho, de cidade ou de ambiente te fez melhor no que faz, entende perfeitamente do que estamos falando. Não é romantizar, é reconhecer que o talento precisa de condições ótimas para se desdobrar, e Messi levou 38 anos para encontrar o lugar perfeito para ser a melhor versão de si mesmo fora do Barcelona. Se isso não te faz repensar tudo o que acreditava sobre rendimento esportivo, sucesso e felicidade,
Então você não esteve prestando atenção.